Olá, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme for para você. Vamos começar então mais uma live hoje com um tema sobre estar na vida. E o que tudo isso tem a ver novamente com as dinâmicas da família de origem, principalmente com os nossos pais. Então, como que nós vivemos as experiências com o pai, com a mãe, isso vai nortear a maneira com que nós estamos na vida. Algumas pessoas estão na vida, outras estão no mundo, outras não estão nem na vida e nem no mundo. O que isso significa, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho o que isso significa, da onde que vem estas dinâmicas, como essas dinâmicas podem interferir em nossas escolhas, como essas dinâmicas podem interferir nos nossos êxitos, nos nossos fracassos, nas coisas que dizem respeito às circunstâncias da vida como um todo. Então, como isso se dá no desenvolvimento humano, né? Então, aqui a gente vou falar de 3 movimentos, né, essenciais, que é estar na vida. Boa tarde, Priscila, bem-vinda. Estar na vida e estar no mundo. Estar na vida, basicamente, tem a ver com a mãe, porque é através da mãe, onde nós temos esse vínculo muito importante, é que nós podemos receber, né, esta experiência primordial de estarmos na vida. E através dessa relação com a nossa mãe, nós somos capazes de entender e sentir uma intimidade num nível que vai nos fazer também construir e aprender intimidade com as outras pessoas e com o mundo. Quando essa intimidade é prejudicada por algum fator, que a gente chama de movimento primário interrompido, a gente vai ter muita dificuldade de estar na vida, porque a confiança nos vínculos são prejudicadas. A confiança no vínculo com a mãe é fundamental. A gente constrói essa confiança mamando. A gente constrói essa confiança olhando nos olhos da mãe. O Bert Hellinger fala que quando a mãe está amamentando e ela olha para o seu bebê, ela vai criando laços, ali vai fazendo um download do que é amor, do que é vínculo, do que é a vida e segurança, né? Então, muitos sintomas ligados à insegurança, à não confiança, até mesmo doenças, tem a ver com esse vínculo prejudicado, que é estar na vida. E quando a gente fala também de estar no mundo, a gente já está falando do pai, esse vínculo com o pai, a figura paterna. E nós estamos falando do pai biológico e da mãe biológica, mas mesmo quando não existe uma relação íntima por qualquer motivo aí da vida, né? A pessoa precisou se afastar, a pessoa foi pro orfanato, ou foi adotada, né? Mesmo assim, ela também pode construir este vínculo com a mãe, que ela ficou ali durante a gestação. Às vezes a mãe biológica amamentou algum tempinho, às vezes também depois a mãe adotiva ficou com esse bebê também um pouco. Então tudo isso vai constelando essa força de segurança, essa força de pertencer, essa força de estar na vida.
E muitas pessoas não estão nem na vida e nem no mundo, né? Tem pessoas que estão apenas no mundo. Como assim? Tem pessoas que vivem muitas coisas, que aparentemente parece que ela está na vida, mas ela está apenas no mundo. É na vida que a gente encontra o sentido, um morninho, um conforto, um sentido mais profundo das coisas, uma inspiração. As coisas fazem sentido, né? E é no mundo que a gente revela, é no mundo que a gente extrai a realidade e a experiência mais profunda com a vida, né? Então, estar na vida tem a ver com o pai e com a mãe. A mãe é essa força de estar na vida e o pai a força de estar no mundo. O que acontece com as pessoas quando elas têm dificuldade? É como se ela não tivesse a força de estar na vida, ela ficasse ela não tivesse força para abraçar a vida, ela não tem a força para ir além, para alcançar uma vida que ela almeja. Ou ela começa e para, ou ela vai até um certo ponto, ou quando ela não vai com a força total, porque está faltando esses elementos na estrutura dela, né? Então ela vai fazendo um movimento fragilizado. A pessoa pode estar na vida de uma maneira a estragar as coisas, a não ir com tudo que ela é, ou às vezes não se sentir capaz de realizar-se na vida com tudo que ela é, porque ela não sabe. Como ela não teve essa segurança com a mãe, vai ficar difícil para ela entender e constelar esse conforto e segurança com as pessoas, e os vínculos dela fica prejudicado. Naturalmente, ela vai criar relacionamentos onde ela não vai se sentir completamente entregue, insegura. Ela vai sempre ter um pé atrás, ou ela sempre sente que falta alguma coisa sem saber o que. Ou ela fala muitas vezes, é uma fala muito comum hoje em dia, eu prefiro ficar sozinha, né? Ou assim, depois eu não consigo mais me relacionar com ninguém. As pessoas que eu me relaciono são pessoas que não dá para confiar, né? Não são confiáveis. Tudo isso tem a ver com esse primeiro vínculo. Ela tem pânico, por exemplo, né? Sofre de ansiedade, que está atrás da ansiedade também tem a ver com uma grande insegurança, né? Não confia na vida. Sabe quando o bebezinho se joga no colo da mãe e deixa, né, aquele colo acolher, e deixa aquele colo sustentar? Tudo isso tem a ver com esse primeiro vínculo, com esse vínculo primário, né, com a mamãe. Então, quando esse vínculo é prejudicado, naturalmente essa pessoa vai desenvolver a insegurança. Ela desenvolve uma sensação de que o mundo é perigoso, de que o mundo não é confiável, de que a vida não é confiável. Então não adianta muito. E quais são as maneiras, né, que encontramos de não estarmos na vida? Uma das maneiras é não dar para a vida, né? Ela não dá para a vida. Por quê? Porque a vida, ela devolve para a gente o que a gente dá para ela, né? Então, quando nós somos muito crianças, né, na primeira até a segunda infância, até os 10 anos, a gente só recebe da vida. A gente, principalmente na primeira infância, até os 5, 6 aninhos, a gente recebe, a gente comidinha, a gente não precisa trabalhar, a gente tem sempre uma casa ou uma instituição ou algo que nos dá, né? O bebê humano é o único bebê que, se ele não tiver alguém para cuidar dele até os 3 anos, ele morre. É o único mamífero que, se deixar antes dos 3 anos sozinho, ele não vive.
Qualquer outro mamífero é capaz de sobreviver, mas o ser humano não. Então, nesse período em que nós fomos muito fragilizados, faltando esse vínculo com a mãe, a gente vai repetindo isso na nossa existência. E aí a gente também não confia na vida. A gente não confia nem na vida e tampouco em nós mesmos. Por quê? Esse vínculo está prejudicado. Um outro exemplo é quando a pessoa não consegue ficar sozinha. Sabe, pessoas que, por exemplo, sai de um relacionamento, entra em outro, engancha em... Mesmo ela nem se preocupa com a qualidade do relacionamento. Ela tá sempre preocupada em tampar um buraco, né? Tampar uma carência que tem a ver com essa insegurança primordial, primária, né? E aí ela vai fazendo movimentos na vida para que aquilo seja uma compensação dessa falta que ela viveu ali na primeira infância com a mãe. Então ela vai naturalmente precisar de pessoas para poder viver. Ela nunca é uma pessoa capaz de se sustentar só, né? Aliás, ela tem a frase, né? Antes mal acompanhada do que só. Essa pessoa, não importa a qualidade da relação que ela tenha, ela tem que estar sempre com alguém, porque ela não se garante, né? Ela não consegue ficar confortável estando sozinha, né? Então, isso também tem a ver com isso que eu tô falando do vínculo primário, né? Outra forma de não estar na vida é não se realizando no trabalho, na profissão, na vida profissional. Porque através do trabalho a gente troca com o mundo. Porque quando nós somos crianças, nós apenas recebemos. E quando nós somos adultos, nós trocamos. Nós também recebemos e damos. E nesse movimento de dar e receber é que a gente se torna adultos, né? Capazes de também dar para o mundo, oferecer alguma coisa para o mundo. Tem pessoas que idealizam o trabalho, romantizam o trabalho, por exemplo. Tem gente, por exemplo, que passa a vida fazendo cursos, acumulando certificados, acumulando formações e que não usa nada daquilo que ela estuda, né? Ela sempre tem uma posição de receber, né? Porque como aluno você só recebe, né? Agora o adulto não, o adulto começa a colocar em prática. E a pessoa que não está na vida e nem no mundo, ela não põe nada daquilo em prática. Outra forma é também a pessoa colocar em prática, mas não obter os resultados satisfatórios. Então, ela tem até movimento de fazer, mas ela não obtém resultados satisfatórios. Porque muitas vezes ela romantiza, idealiza, ela coloca a profissão em primeiro lugar e aí ela não põe o trabalho em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar vem o seu trabalho, depois a profissão. Então, tem pessoas que querem ter um resultado imediato com as coisas, que é muito da criança, né? Aliás, existem muitos sites, muitos vídeos, né? Tenha resultados imediatos, né? Faça assim que você vai ter o resultado imediato. Ganhe na loteria ou ganhe numa fórmula mágica que vai fazer você ter esse resultado imediato. E isso é um sinal de que a pessoa está na criança, querendo receber, sem pagar o preço que representa cultivo, trabalho, labuta, entrega. E isso tem a ver com aquele estado interno infantil, né, de manter-se recebendo. Porque existe o correto dar e o correto receber. Tem pessoas que não sabem se aprimorar na vida. Elas vivem dependentes dos outros, né? Dependendo do marido, dependendo de alguém que pague para ela um salário, alguma coisa mais. Sempre ela não é autônoma, né? Ela cria circunstâncias de dependência, de depender do outro. Isso tudo tem a ver com
um estado infantil, de estar na vida, um modo infantil de estar na vida. Ela não quer pagar o preço do cultivo, do desenvolvimento, do estudo, do aprimoramento. Ela não paga o preço da vida, ela não dá para a vida, e aí a vida não devolve. Então tem pessoas que não se aprimoram. Olha, hoje em dia tem empresas que fazem avaliações a cada 3 meses dos seus colaboradores. Isso significa o quê? Que essa pessoa, a cada 3 meses, precisa se aprimorar, ela precisa alcançar objetivos. E na vida é assim também. O tempo inteiro nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos nos enfrentar e enfrentar os desafios para que a gente também receba da vida, porque a gente dá também. E aí a gente não dando, a gente também não recebe. Há aqueles que querem receber sem dar. E receber sem dar, somente a criança. Somente no estado infantil, né? E aí, quando a gente está falando de um nível mais profundo nisso, a gente está trazendo a nossa ideia de mãe e a nossa ideia de pai, a nossa ideia de clã também. O que é essa ideia de massa, né? Essa ideia do inconsciente coletivo da nossa família, essa ideia do inconsciente coletivo do país em que vivemos, das raízes culturais, das raízes familiares. Tudo isso tem a ver com as memórias, né? As memórias de massa. E essas memórias geram fidelidades a certas ideias, a certas crenças que pertencem a esse clã, né? Familiar, a esse clã dos grupos, dos campos que nos movemos, que nós pertencemos, vai fazendo com que a gente mantenha repetições e aí a gente acaba sendo fiéis a esses grupos, o que nos leva também a alcançar patamares iguais a esses que foram alcançados por esses grupos, e não o que é a nossa verdade, né? Porque as pessoas, elas são iguais nas estruturas, né? Quando a gente fala lá no primeiro ano da faculdade de psicologia, a gente aprende uma coisa importantíssima que gera tantas polêmicas, né? Mas que a pessoa que é psicólogo, a gente estuda um pouquinho, a gente sabe disso. Existe a estrutura da personalidade e existem as dinâmicas da personalidade. Em estrutura, gente, nós somos todos iguais, né? Então, quem quiser se aprimorar nisso, estudem a estrutura da personalidade. Agora, as dinâmicas da personalidade nos torna singulares. E aí, muitas vezes, a gente não consegue respeitar essa singularidade. A gente não respeita por conta dessas fidelidades a esses grupos, porque através dos grupos é que nós nos fortalecemos. Em grupos, a gente sobrevive melhor. Isso é uma memória muito arcaica e que nos leva para o buraco muitas vezes, porque muitas vezes, para não ficarmos sozinhos, a gente se mantém fiel a coisas que já não faz sentido algum para a nossa existência, para a gente se manter pertencendo a este clã. Clã de família, clã de ideias de massa, de crenças de massa, clã de amigos, de circunstâncias, de grupo, porque ali a gente pelo menos pertence. Então, ali, para pertencer, isso tem a ver com uma memória muito primitiva, muito arcaica, que nos impede de ir adiante. E aí a gente entra no conceito que nós chamamos nas constelações familiares de má consciência, que é quando aquele se destaca do seu clã e paga o preço da solidão, de ir adiante, mesmo que ninguém vá entender. É aquele filósofo que sai da caverna, é aquele que é crucificado, é aquele ovelha negra
É aquele que se destaca positivamente, que vai adiante mesmo sozinho. E aí, conforme ele vai sozinho, ele é capaz de flertar com os outros, com outros clãs que tem mais a ver com a sua singularidade. E aí ele vai adiante. Porque para a gente poder ir adiante para algo, a gente precisa ter um flerte, a gente precisa olhar para algo maior, algo que nos identifica, algo que a gente fala, nossa, isso tem a ver comigo, esse tipo de coisa parece comigo, mas nossa, mas ninguém da minha família fez isso, nossa, mas ninguém da minha religião fez isso, ou ninguém do meu clã nunca fez isso, nunca alcançou isso, e isso é tão distante para mim. E aí eu falo, não, eu vou mesmo assim. Ah, mas os amigos, mais os familiares, mais seus grupos falam, você é louca, como que você vai fazer isso? Ou mesmo você diz, nossa, que loucura, como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou além, né? Eu vou botar o pé nisso, com os 2 pés, eu vou me entregar a esse novo chamado. Eu vou ouvir o chamado, né? Eu vou aceitar, né? Que todos são chamados, né? E quem são os escolhidos? Aqueles que escutam o chamado. E esse chamado são dos novos clãs, que também um dia vai se esgotar. E se você estiver em movimento e desenvolvimento, você também vai sair daquele clã e vai alcançando outros patamares de existência. Você começa a crescer e estar na vida, e estar no mundo. Estar na vida, a confiança de estar na vida tem a ver com uma profunda reverência à nossa mãe. E estar no mundo e fazer parte do mundo tem a ver com uma profunda reverência ao nosso pai. Então, só com a mãe, a gente também só fica idealizando coisas na cabeça sem praticar nada. E sem o pai, a gente não tem prática, não realiza, porque a gente só se inspira. Tem pessoas que só tá com a mãe e só se inspira e não faz nada. Tem pessoas que estão só com o pai, que só realizam, mas não encontram sentido algum para aquilo que fazem. Então, na constelação, a gente costuma dizer assim, asas, o pai e a mãe, o lado da mãe e o lado do pai, são asas. Então, só com uma a gente não vai para frente. A gente precisa dos 2 pés, dá um passinho e dá outro e chega e anda. Tem a ver com o pai e tem a ver com a mãe. O olhar para a direita, para frente, para o futuro, tem a ver com o pai. O olhar para o passado, para as estruturas, para aquilo, para a reflexão, para o mundo interno, tem a ver com a mãe. Ora, até os arquétipos maternos têm a ver com a mãe, tem a ver com esse lugar de segurança, de inspiração do mundo interior, que nos inspira, que faz a gente entender o que a gente quer. E não o contrário, tem pessoas que olham para fora apenas para o mundo externo e não consegue identificar, porque quem vai dizendo para ela o que ela deve ser é o mundo externo. É o mundo externo que vai ditando as regras para essa pessoa. E o mundo interno é que vai revelar a verdade desse ser, dessa pessoa. Mas o mundo externo é que vai ajudar essa pessoa a executar aquilo que ela precisa. Somente o mundo interno, o reino materno, não adianta. Somente o reino paterno também não adianta. Então são pessoas que vão longe, atravessam oceanos e não encontram sentido algum naquilo que fazem. Fazem muitas coisas, inclusive, mas não estão no mundo, não faz sentido aquilo. Ela faz, não é o feito que importa, é o fato, né? E esse fato precisa estar conectado com o mundo interno e com o mundo externo. Tem pessoas que vivem em mundo interno, meditando nas montanhas, que se deixasse ela ficaria a vida inteira ali meditando nas montanhas. Ora, isso é excesso de
mundo materno. Isso é excesso de mundo mãe, do arquétipo mãe, pessoa inundada pelo mundo e pelo reino materno. E a pessoa estar na vida, ela precisa executar a sua vida, se aprimorar cada vez mais. Isso precisa ter prazer, porque quando ela encontra sentido para aquilo que ela está fazendo, vai ter prazer, vai ter êxtase, porque isso vem do arquétipo materno. O arquétipo materno é o arquétipo do êxtase, do prazer, do mamar, do colo, da proteção, da segurança, do quentinho. Tem a ver com a mãe. O pai tem a ver com a aventura, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com encontrar pessoas diferentes do seu clã, tem a ver com mundos diferentes daquilo que você conhece no seu clã, tem a ver com flertar com coisas além daquilo que você já viu. E aí você começa a andar naquilo, começa a viver aquilo, e aí aquilo começa a fazer sentido. Aí como é que você vai poder também sair desses movimentos e entrar nesses movimentos? Através de uma percepção sensorial, muito sensorial. Todo mundo tem isso, e começa a reverenciar, a agradecer, a aceitar o clã limitante anterior. Porque o que acontece muitas vezes, gente, é que muitas pessoas saem dos clãs limitantes rebelada. A pessoa sai com raiva, brigando, com intrigas, com movimentos rebeldes, com movimentos de romper agressivamente, né? Violentamente, né? Agressivamente não, violentamente. Porque a agressividade é bom, né? Digo, a violência não. Então, muitas pessoas não diferenciam o que é violência e o que é agressão. A agressividade, né? Não a agressão, a agressividade. Então, a violência é quando você sai falando mal, você sai maldizendo, você sai falando, eu não gosto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum. Eu não gosto de religião, porque religião é limitante, religião nos limita, religião nos põe numa situação limitada, é pra gente limitada, não sei o que. E aí ela vai para caminhos diferentes, né, até espiritualistas, tal, muito comum hoje em dia, e falando mal das religiões, né? E o que acontece? Ela vai repetir a mesma coisa daqueles que ela tanto julga. Por quê? Porque ela não sai com reverência. Então, toda vez que a gente quer sair de um campo limitado, a gente tem autorização do campo quando a gente sai com muito respeito, com muita reverência. A gente recebe uma autorização. Agora, Revi, como assim receber uma autorização? Esta é uma grande descoberta das constelações familiares. Por quê? A gente só é capaz de alcançar novos patamares e novos campos, ir além, quando a gente reverencia o campo anterior. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ter que ficar voltando para os campos anteriores ou repetindo estratégias que nós usávamos nos campos limitantes, nos outros campos em que estamos atuando. E aí a gente vai pensar na casa do pai, sabe? Quando o bom pai fala assim, enquanto você morar nesta casa, você vai respeitar as regras desta casa. Quando você criar asinhas para comprar sua comida, seu sustento, suas coisas, você sai, você manda na tua vida. E tem muita gente irresponsável com muitos poderes mandando na vida de forma inconsequente. Por quê? Porque a gente, antes de sair da casa do pai, a gente precisa agradecer aquele clã, aquela casa. E aí sim, a gente tem toda a autorização
do mundo, mesmo que aquilo que a gente escolha seja totalmente diferente do campo em que nós pertencíamos antes. Em tudo, gente, no trabalho, os trabalhos que nós já realizamos. Olha, eu realizei aquele trabalho, foi horrível, aquelas pessoas horríveis daquela empresa maldita. A gente fala assim, né? E aí o que acontece? A gente perde nossas forças. Quando a gente ganha força e autorização para ir adiante, isso é tão sutil, isso é sensorial. Então você sente uma força quando você reconhece, agradece e reverencia o campo anterior com muito respeito. E não sai falando mal do passado, ou do ex-marido, ou da ex-mulher, ou do ex-trabalho. Primeiro que não existe ex nas constelações, né? Então tudo faz parte, né? Então a gente não pode resolver as coisas assim, porque existe um fenômeno de contraforça quando a gente faz isso. Então a mesma força que a gente usa de rebelião é a força que a gente também vai nos afastar daquele novo campo que a gente quer alcançar. E quando a gente está nesse novo campo que a gente buscou e conquistou, nós também somos capazes de estar na vida em paz, com todos os méritos que isso significa, que isso representa. Enquanto a gente não faz assim, a gente quer sair na surdina, ou a gente quer sair na rebelião, ou a gente quer sair fazendo do jeito que a gente quer, a gente não tem força para sustentar. Uma coisa muito interessante que eu aprendi também sobre essa questão da autorização, né? Quando a gente recebe um conhecimento, e esse conhecimento é muito importante para nós, a gente deve pagar por ele. A gente deve pagar de alguma forma, não precisa ser com a mesma moeda, não precisa ser moeda em dinheiro, mas a gente precisa se posicionar de uma maneira grata. Tem pessoas, por exemplo, que pegam PDFs de livros e leem, e muitos livros que são de outros autores que não existe autorização para isso. Isso está escrito ali no próprio livro, na contracapa. Não imprima, não repasse, não use isso. Isso tem um preço. A pessoa vai lá e repassa e fica compartilhando. Isso tem uma consequência sistêmica para essa pessoa e para quem faz esse tipo de coisa. Uma obra de arte, uma frase que é de outra pessoa e que ela usa, um mérito que não é dela, né? Então, tudo isso tem consequências sistêmicas, porque uma coisa é o que a gente está falando aqui no nível racional, no nível consciente, né? Outra coisa são gestos pautados por essas forças sistêmicas. Então, quando a gente quer trapacear, né, com a vida, não rola. Ah, eu tô fazendo um curso só para ter um certificado. Eu não presto atenção. Eu não aprendi aquilo. Eu só tenho um certificado. Foi lá, outra pessoa foi lá e assinou para mim. E aí a pessoa também não tem mérito. Algo na alma dela diz, porque ninguém consegue trapacear a alma. Então, no nível sistêmico, a gente precisa levar a vida como adultos. E adulto dá para a vida. E dar para a vida é sair do papel de receptivo apenas. Nós devemos dar para a vida. Quanto mais você dá para a vida, mais a vida dá para você. Qualquer conhecimento que você adquire de forma inapropriada, trapaceando, vendo PDFs gratuitos dos outros, que tem autores e tem direitos autorais, falando frases que não são suas, assinando nessas frases, comprando cursos e compartilhando com outras pessoas, que dentro desse curso tem uma lei, a não ser que a pessoa autoriza, tudo bem, mas a maioria das pessoas
não autorizam. Então, tudo isso tem consequência sistêmica. Estar na vida também tem a ver com não trapacear com a vida. Tem a ver com dar para a vida se aprimorar e fazer coisas com a vida. Fazer cursos, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, aprender a se divertir. Tem pessoas que têm acesso a certas coisas, mas elas não usufruem, né? Porque elas não têm autorização sistêmica para isso. E isso tem a ver com tudo isso que eu andei falando aí agora, né? Então, às vezes a pessoa não entende porque que toda vez que ela viaja, ela tem que brigar com o marido. Toda vez que é aniversário dela é uma briga na família, não sei o que, não sei o que. Toda vez que ela vai fazer uma festa, vai passear, vai fazer uma coisa legal, uma roupa nova, um carro novo, ela rala o carro. Ela queima a roupa, enfim. Quebra o salto, rasga a meia fina. Tudo isso tem a ver com a autorização para usufruir da vida. Então a gente precisa ter muito respeito pelas coisas que a gente sabe e que a gente também não sabe. Existem muitos mistérios ligados a essa necessidade que temos de reconhecer, reverenciar e respeitar o que foi, né? A casa antiga. Senão a gente não consegue ir para a nova. É assim que funciona. O meu primeiro marido, o meu segundo marido, o meu terceiro marido, o meu quarto marido e assim por diante. O meu primeiro amor, o meu segundo amor, o meu terceiro amor, o meu primeiro emprego, o meu segundo emprego, o meu terceiro emprego, o meu primeiro trabalho, o meu segundo trabalho. Olha, antes de fazer isso, eu fiz isso. Não ter, saber assim a sua jornada, honrar ela passo a passo. Isso tem uma força, isso tem uma dignidade. Então, quando a gente faz isso, a gente recebe autorização para ir para um novo clã. Mas se eu não tiver referências do que é esse novo clã, eu também não sei o que é. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou pensar no seguinte, na época que eu fazia faculdade de psicologia, eu me lembro que tinha professores que diziam assim, olha, vocês só vão ter sucesso na sua carreira, vocês só vão começar a ganhar dinheiro como psicólogo quando você completar 20 anos de profissão. Daí eu falava assim, não pode ser. Eu vou esperar 20 anos de profissão para poder ter sucesso na minha carreira? Não pode ser. Aí o que eu fiz? Eu fui me envolver com professores, com aqueles professores que eram bem-sucedidos. Eu fui ouvir aqueles professores que eram bem-sucedidos, que são meus professores até hoje, foram meus terapeutas. Então eu não fui ouvir aqueles professores que falavam isso, eu fui ouvir aqueles professores que falavam outra coisa. E eu fui ver. Então, o que é isso? Isso é flertar com novos campos. Se você quer um novo amor, começa a flertar, começa a andar com pessoas que são felizes no amor. Não vai para o final de semana aquele monte de gente lá xingar os maridos, conversar com aquela amiga que já foi separada mais de 30 vezes. Você vai precisar flertar com campos que tem a ver com o que você quer. Você quer fazer uma nova faculdade, um novo curso, um mestrado, um doutorado? Começa a conversar com pessoas que fazem isso. Começa a ver como que é. Como que é? Você quer trilhar um caminho de empreendedor? Não fica fazendo curso cegamente. Vá conversar com pessoas na prática aqui, ó, tete a tete com a pessoa. Opa, como é que foi para você? Como que é? Começa a flertar com esses campos. Começa a andar com pessoas que têm a ver com aquilo que você quer. Senão você não tem referência, você não faz download do que seja aquilo. E a coragem e a força para fazer isso vem do nosso pai e vem da nossa mãe. Estar no mundo tem a ver com a mãe. Desculpa, estar no mundo tem a ver com o pai. E estar na vida tem a ver com a mãe. Então, estar na vida, nem todos estão. Muita gente está no mundo e não está na vida. Muita gente está na vida e não está no mundo. E ainda tem aqueles que não estão nem no mundo e nem na vida.
Por quê? Que existem pessoas que não estão nem no mundo e nem na vida. São aquelas pessoas que estão fiéis a algum antepassado. Porque as memórias, gente, elas são transgeracionais e intergeracionais. E também interpessoais. Então, existem memórias que acontecem quando nós somos bebês dentro do ventre da mãe. Do 0 aos 2 anos, essas memórias são sensoriais. E é nessas memórias sensoriais, sensações, que ocorre o fenômeno de frio na barriga, coração acelerado, medo, pavor, pânico, sem saber de onde vem aquilo, ansiedade, pés frios, doenças, enfim. Tudo que é sensorial vem desse reino, né? E depois existe uma outra qualidade de memória que vai dos 2 aos 4 aninhos, que são as memórias pré-sentimentos. Então a pessoa começa a ter sentimentos. Antes disso, não. Antes disso são apenas sensações. Tem gente que fala, Revi, eu não tenho lembrança da minha infância. Lógico, ninguém tem lembranças nítidas. A gente começa a ter lembranças a partir dos 3 aninhos. Antes disso, nós temos memórias sensoriais. E dos 4 até os 10, a gente tem memórias um pouco mais afetivas e depois a gente começa nas memórias mais concretas de pensamento e visualização. A gente também tem memórias que são das histórias que contaram pra gente, que são dos enredos, e não necessariamente tem a ver com coisas que aconteceram. Às vezes a gente ouviu e a gente nem tem certeza que aquilo realmente aconteceu. A gente tem ali uma versão de alguém, uma tia, uma mãe, geralmente é da mãe, das tias, das pessoas que estavam mais próximas da gente quando criança, e a gente vai levando aquilo para a vida. E aí a gente vai também repetindo coisas do arco da velha, limitantes conforme esses enredos, que nem sempre são reais. Mas o que vai valer se não foi real? Vale a gente trabalhar o que não foi real? Sim, porque para nosso cérebro, para o nosso sistema cerebral, essas memórias, elas existem e são tão reais quanto. Né? O nosso cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade, ele sabe o que é o fato. Né? Então a gente precisa saber que mesmo que a gente fale, nossa, será que aquele dia eu apanhei ou não apanhei? Não sei. Minha mãe bateu ou não bateu em mim? Não importa. Se você já tem esse questionamento, trabalhe ele. Não importa. Então, assim, as memórias, tem essas memórias do nível biológico, da nossa história de vida, da nossa linha do tempo. Existem as memórias do nosso clã, né? Do nosso sistema familiar. Isso chega até nós através de resíduos de memórias, principalmente as traumáticas, né? Existem recursos que os nossos antepassados ao longo do tempo utilizaram e deram muito certo, e nós temos, eu posso citar vários que eu tenho, que eu trago dos meus antepassados, que para mim flui muito fácil, muito tranquilo, muito orgânico, que são as bênçãos, né? E existem também memórias que são limitantes, são recursos que no momento assim de guerra, de fome, de peste, de falências, de doenças, de perdas, eles também utilizaram, não foram felizes, e que esses resíduos também chegam até nós, através dos campos morfogenéticos. Isso a gente traz no nosso sangue. Então, essas memórias sensoriais, né, elas revelam muito dessas memórias sistêmicas, né? Porque essa parte mais sensorial, ela vai revelando o que tem naquele clã, né? Por isso que a gente vai na constelação, que foi um grande achado, gente. Isso não é mistério, né? Da mesma forma que a gente acha isso extraordinário, em 1922, quando Freud falou do inconsciente, também foi extraordinário, né? Ninguém sabia o que era aquilo. E hoje em dia também as pessoas... Eu mesma fico assim, pasma com o que eu vejo nas constelações dos meus pacientes. Às vezes eu olho e falo, nossa, gente, é muita coisa rica que acontece aqui, né? E os resultados também. Então, veja, isso tudo está a serviço da vida, está à nossa disposição. Estar na vida tem a ver com esse posicionamento, com esses movimentos de acordo com a realização da nossa vida.
E não estar na vida é quando a gente também está desconectada da nossa mãe, quando a gente está nesse amor que foi interrompido, amor primário interrompido. E isso não resolve muitas vezes com apenas uma constelação, muitas vezes só com psicoterapia também não resolve. A gente precisa de mais recurso, mais vezes trabalhando. Isso é algo muito profundo, né? Muitas pessoas ficam ansiosas para constelar seus temas, achando que uma constelação às vezes vai resolver a vida dela inteira. Então a constelação vai resolver uma questão, né? Depende também de como essa pessoa vai ver o que foi mostrado, né? Como ela vai utilizar aquela informação que foi revelada para ela no campo da constelação que foi aberta. E aí sim, e aí ela pode, conectada de novo com a mãe, porque quando a gente desconecta da mãe, a gente também se desconecta dessa segurança, desse conforto, desse reino materno, desse arquétipo materno. Vem toda a consequência disso, porque antes disso a gente se esquece. A gente até se esquece que um dia a gente quis esse amor. A gente, com o tempo, que o bebê assim, ele tá ali, você trocar a fralda, né? Aí vem alguém troca, tá com fome, aí vem alguém dar comida, aí depois tá com sede, alguém dá água, tá chora, alguém dá o colo, né? É tudo tão automático, né? Ele faz um movimento, alguém já tá ali disponível, né? E teve algum momento em que ele fez, pode ter ficado um pouco mais nas fraldas, pode ter acontecido um momento em que ele não foi suprido no alimento, pode ter tido um momento em que ele também não ficou com frio, com fome, e aí ele esperou, mas tem uma hora que ele desiste. E na hora que ele desiste, é a hora que ele começa a endurecer, criar couracinhas, né? Criar couraças, durezas na alma, no corpinho até, que vai dizendo: agora eu não amo mais. Agora eu também não acredito mais no amor. Agora eu também não acredito mais no prazer. Agora eu também vou começar a fazer escolhas de acordo com isso que eu acredito, com essa dor primária que eu vivenciei, né? Então o Hellinger, ele traz as teorias da psicologia de uma forma muito simples, coisas que a gente aprende assim em tratados longos, e ele consegue simplificar de uma forma extraordinária, com nomes assim, por exemplo, amor interrompido. Então eu vou lá e eu sei que eu esperei até um certo ponto, o bebê espera até um certo ponto, depois de um certo ponto não vem, por algum motivo, porque a mãe precisou ir embora, porque a mãe ficou doente, ou porque o bebê ficou doente no hospital, ou porque, enfim, a mãe tinha depressão pós-parto, ou a mãe estava brigando com o pai, qualquer coisa aconteceu ali que fez esse rompimento. E aí, com o tempo, a pessoa, o bebê, né, ele se esquece que amou daquele jeito. Ele desiste de esperar. E ele também desiste de acreditar. E ao desistir de acreditar nesse amor, ele vai fechando os canais, tanto de amor quanto de dor, né? Então é o mesmo canal. O canal do amor é o canal da dor. Então, para ele não sofrer, ele vai criando essa defesa, e aí ele fecha e fala: também eu vou ficar na superfície. Eu não vou amar, eu não vou me entregar. Eu vou ficar com medinho aqui atrás, embaixo da saia da mãe, né? Eu vou ficar aqui embaixo da saia dessa empresa que tá me matando, que não faz sentido algum eu trabalhar aqui, dessa profissão que não faz sentido algum para mim, desse casamento que não faz sentido algum para mim, dessa religião, desse caminho que não faz mais sentido para mim, mas depois no final todo mundo, cada um leva uma torta, outro leva um bolo e a gente come e eu pertenço e tá bom assim. Mas aquilo não faz mais sentido para mim. Então, a gente não sai do clã por causa que a gente busca a segurança, e aí a gente se mantém em coisas que não faz sentido algum, porque a gente não quer pagar o preço de abrir de novo o coração e sentir aquela dor primária que a gente sentiu lá com a mamãe. E aí existem ferramentas
como, por exemplo, a constelação, a psicoterapia, tantas outras, né? Que faz a gente voltar essa conexão. E ao voltar essa conexão e lembrar de novo desse grande amor, desse primeiro amor da nossa vida, que foi a nossa mãe, a gente começa a abrir de novo esse canal e tomar coragem de seguir amando, arriscando mais uma vez na vida. Que a vida não é só coisa positiva, a vida tem coisa boa, coisa ruim, coisa positiva, coisas negativas, faz parte. Tem gente que só quer o positivo da vida. Só pensa positivo. Não, vamos pensar positivo, vamos pensar só coisa positiva. Isso não existe, gente. Isso não é estar na vida. Estar na vida é arcar com as consequências de tudo que ela é. Tudo que tem na vida. Tem o dar e tem o receber. Tem o bonito, tem o feio. Tem o frio, tem o quente, tem o amor e tem também o desamor. Então, se você não quiser correr o risco de ser rejeitada, de ser abandonado, de não ser amado, não ame, fique aí, guardadinha. É um preço. Você também não corre o risco de amar. E se der certo, né? Então, também, esse amor, eu não tô falando só amor romântico, né? Amor a dois, a casais, né? Amor. Estou falando também de amor pro seu caminho, pelo seu caminho, amor por você, amor por tudo que você realiza na vida. É isso que vai fazer a diferença. Quando você abre essa conexão de novo, que foi fechadinha lá, e sabe, gente, todo mundo passou. Ou foi na hora do desmame, ou foi na hora que trocou as fraldas, ou foi na hora do nascimento, enfim. Qualquer pessoa tem essa ferida. E essa ferida tem a ver com os vínculos primários da nossa existência. E na constelação a gente volta para esse amor. E a gente se lembra de novo desse amor. E aí a gente também se conecta de novo com esses olhos da mãe. A gente se conecta de novo com esse colinho. A gente se conecta de novo com essa segurança desse colo que só ela tem. Não tem outra. Não tem ninguém que possa substituir, né? E é isso que a gente precisa. Existe uma psiquiatra chamada Eleonora Luzes, uma psiquiatra junguiana, Eleonora Luzes. Ela tem uma obra magnífica, a doutora Eleonora Luzes, e ela fala da ciência do início da vida. E ela defende coisas que já tem no mundo inteiro, no Brasil ainda não tem. Ela é brasileira. E ela fala que nós vamos criar a espécie, né, o Homo frater, o homem fraterno, quando a gente respeitar a mãe e bebê, quando essa mãe não precisar largar o seu bebê para ir trabalhar, quando essa mãe não precisar ter depressão pós-parto, quando essa mãe se conectar, porque ela tem também um pai aqui, ó, seguro para estar com ela. Porque enquanto esses bebês, essas mães estiverem desconectadas dessa realidade, vai criando esse amor interrompido, esses downloads emocionais de segurança, de conexão com a vida. Aí cresce seres humanos desconectados com seus sentimentos, desconectados com a sua sensibilidade, desconectados com suas verdades, e aí começam a surgir problemas, né? Problemas, cada época da história da humanidade, as doenças vão mudando, né? Então, na Idade Média, eram outros tipos de doenças mentais, físicas também. Hoje em dia são outras doenças. Então a gente vê nos consultórios aí lotados de padrões de ansiedade, padrões de depressão, crianças, adolescentes já apresentando tudo esse problema de depressão. Muitos, como esse é um tema bem complexo, né? Vale muito mais discussões, mas grande parte tem a ver com esse amor primário interrompido. Mulheres que bebezinhas precisam largar seus filhos com dias nas creches, né? Com outras pessoas para irem trabalhar, né? Homens que não assumem a paternidade, ou muitos que não acolhem essa família, essa mulher, né? E outros que têm filhos
casais até muito bem instruídos, isso não quer dizer classe social, né? Tem a ver com classe econômica também não, né? Porque existem classes econômicas desfavorecidas onde esse amor está muito bem estruturado. Então, assim, isso não... existem famílias muito bem estruturadas socialmente, economicamente, e que também não oferecem esse conforto. Existe essa desconexão, né? Crianças que passam dias inteiros sozinhas ou com dias de idade já vão para as creches, isso tem consequências. A ideia, né, de desvalor que tem a mulher também nesse momento de gestar e de parir, né, que não querem ficar em casa, já querem sair logo e ir trabalhar e sair correndo, né, não sabem o que é a função materna, que a função materna ela dura 3 anos, que seria o ideal da licença maternidade. Ah, mas o que eu vou fazer com a minha profissão? Deveria existir uma nova mentalidade para que a médio e longo prazo, como a doutora Eleonora Luzes diz, nós vamos construir uma cultura, né, de maternar os seres humanos de uma forma mais digna, para que esse amor primário não seja interrompido e para que nós possamos ser seres humanos melhores. Então, gente, obrigada. Esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco sobre a importância Dia das Mães, né, chegando, e muitas pessoas compensam o Dia das Mães porque já estão machucadas no amor primário e se endividam para poder pagar o presente para a mãe e que acaba não tendo esta conexão. Então, a conexão com a mãe é esse olhar, é essa reverência, é esse respeito, não é o presente caro, não é se endividar para dar presente para a mãe, não é nada disso. É você, né, ficar postando foto com a mãe, postando eu amo minha mãe, não sei o que, e nem fala com a mãe, né? Então essa conexão precisa ser resgatada para a gente se fortalecer em estar na vida. Obrigada. Ser sustentabilidade, gratidão, Revi. Tati, obrigada. Paulo, Hare, Hare. Raul, obrigada, Raul. Cláudia tá fazendo. Cláudia, olha, parabéns, hein? Hoje foi fazer essa constelação familiar. Olha aí, ó, Cláudia, brilhantíssima. Gabriela, saudades. Coxa, Andréa Lima, minha aluna. Olha meus alunos por aqui. A Tati. Ai, gente, obrigada. A Lia, minha amiga querida. Que bacana. A Sheila, Rita. Dora, minha prima. Ângela, boa tarde, Ângela. Boa tarde, lindinha. João Renovato. Boa tarde, Rose, Júlia. Juliana, Julua e a Pri, obrigada, gente, por todas. Obrigada pela presença de vocês. Feliz Dia das Mães a todas e a todos. Todos nós fomos filhas, né? Peguei o finalzinho, Cláudia. Tô feliz. Feliz, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Um beijo, gente. Bom domingo. Gratidão. Lindos. Deixa eu ver como que eu saio daqui.